PF deflagra operação contra grupo que traficou mais de 2.000 armas de Miami para o Rio de Janeiro. Pescados brasileiros fazem sucesso na maior feira internacional de frutos do mar em Massachusetts. Escola de Negócios oferece bolsas de estudos para brasileiros nos Estados Unidos. Testes de remédios para combater Alzheimer começam a ser feitos no Brasil. E você vai conhecer o grupo brasileiro que estende a mão para os imigrantes da Flórida Central com doação de alimentos. Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil participou da maior feira internacional de frutos do mar com uma comitiva de 20 empresas especializadas em pescados e inovações. Os produtos chamaram a atenção de vários compradores internacionais. O peixe tambaqui de Rondônia foi um dos sucessos. A repórter Giovanna Locatelli acompanhou o evento que aconteceu em Boston, Massachusetts. A Seafood Expo North America é a maior exposição de frutos do mar da América do Norte e recebeu milhares de compradores e fornecedores de diversos países. Entre os participantes, importadores, exportadores, atacadistas, restaurantes, supermercados, hotéis e outras empresas de varejo e do setor de alimentação. A comitiva brasileira trouxe cerca de 20 empresas, além do Ministério da Pesca e a Apex, a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, do governo brasileiro, que promove as exportações e atrai investimentos estrangeiros. Além de divulgar os frutos do mar brasileiros para diversos países, a comitiva apresentou os produtos para o mercado americano, cada vez mais interessado no pescado do Brasil. E a estrela da noite foi o tambaqui de Rondônia. O peixe foi apresentado para empresários e autoridades brasileiras e americanas em uma recepção especial. Aqui desse jantar, nós já vimos vários fechamentos de negócio, onde os nossos produtores estão muito felizes. Os Estados Unidos é um grande consumidor de pescado brasileiro. Os Estados Unidos consomem hoje quase 80% da produção de pescado brasileiro. Para os empresários, a feira foi uma grande oportunidade de negócios. Giovanni e Maria Carolina participaram pela primeira vez da Seafood Expo há 2 anos e hoje estão entre os maiores importadores e distribuidores de pescados brasileiros nos Estados Unidos. Eventos como esse são importantes para nós abrirmos o mercado americano com produtos brasileiros. Para a gente, por exemplo, que está há muitos anos nesse mercado, a gente percebe que o produto brasileiro é sim muito importante, muito bom para a comunidade brasileira, que é enorme aqui nos Estados Unidos, mas também para o público americano que busca consumir com mais frequência o produto brasileiro. A gente fala agora de imigração. Em Aurora, no Colorado, 2 indocumentados escaparam de um centro de detenção do ICE. A fuga aconteceu durante uma queda de energia no local, que abriu as portas das celas e permitiu a saída dos detentos. Joel José Gonzalez, de 32 anos, e Vitor Romero Gaylond, de 24 anos, fugiram do centro de detenção em Aurora na terça-noite. Mas a notícia só foi divulgada agora. Os agentes disseram que só deram por falta dos 2 imigrantes quando foram fazer a contagem de rotina dos prisioneiros. A dupla escapou durante um blackout na instalação que abriu as portas das celas. O ICE já notificou todas as polícias parceiras e iniciou a busca pelos fugitivos. Essa prisão é o mesmo local onde está detida uma conhecida ativista de direitos humanos e que já foi nomeada pela revista Time como uma das mais influentes do mundo, Janet Vizguerra. Há dias, grupos e ONGs pró-imigrantes protestam na frente dessa detenção, pedindo a libertação de inúmeros imigrantes sem status de diferentes nacionalidades, que foram presos sem histórico criminal. A Polícia Federal Brasileira deflagrou a Operação Cash Courier após descobrir as operações de um grupo criminoso que traficava armas dos Estados Unidos para o Brasil. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e empresariais ligados aos integrantes do grupo criminoso, na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, bairros da zona oeste do Rio de Janeiro. Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens ativos no valor total de R$ 50 milhões. A ação é um desdobramento da Operação Senhor
Senhor das Armas deflagrada em 2017, na qual foram apreendidos 60 fuzis no aeroporto do Galeão. As investigações apontaram que o grupo criminoso foi responsável pelo envio de cerca de 2.000 fuzis de Miami, nos Estados Unidos, para o Rio de Janeiro. O armamento era distribuído a uma facção criminosa com atuação em comunidades no estado do Rio. A seguir, mulher mata o próprio cachorro em aeroporto de Orlando após ser impedida de embarcar com ele em voo. E a gente fala sobre a visita de Elon Musk ao Pentágono, que colocou autoridades em alerta no país. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? Na Califórnia, a comunidade de Santa Ana está em choque com a morte de um menino de apenas 11 anos. Ele foi assassinado a facadas pela própria mãe dentro de um quarto de hotel. E foi ela quem ligou para o 911 e confessou o crime. Na mesma ligação, ela admitiu estar sob influência de drogas. A mãe foi internada em um hospital da região, mas segue sob custódia da polícia. Segundo os investigadores, a criança estava deitada na cama, dormindo, quando foi atacada pela mãe com uma faca de cozinha. A polícia tenta agora encontrar o pai da criança e informações que levem ao entendimento dos motivos para esse crime brutal. A polícia da Flórida liberou hoje imagens e detalhes de um crime chocante que aconteceu no aeroporto de Orlando. Uma mulher foi impedida de embarcar com seu cachorro em um voo. Depois disso, ela foi até o banheiro, matou o animal e seguiu viagem sozinha. Essas imagens capturadas pelo sistema de vigilância do aeroporto mostram o mini Schnauzer Twin de 9 anos com a mulher que a polícia diz ser a sua dona, Alison Lawrence, de 57 anos. O registro foi feito minutos antes dela afogar o cão em um banheiro para conseguir embarcar em seu voo. It's despicable. Vizinhos da mulher, como Daniel Delgado, estão chocados com a notícia. As you can see, I have a dog, so I don't know how that can process in somebody's head and think that's okay. A polícia disse que o crime foi cometido porque Alison tentou embarcar em um voo para a Colômbia, mas foi impedida porque não tinha documentação adequada para o seu cachorro. Então ela saiu do balcão da companhia aérea e foi até o banheiro. Depois foi flagrada saindo dele sem o bicho e conseguiu subir no avião. Segundo uma investigação, ela afogou o cãozinho no banheiro e jogou fora o corpo dele e todos os pertences do animal. O crime aconteceu em dezembro. Agora, após voltar da Colômbia, Alison foi presa nesta semana, mas solta em seguida após pagar fiança. Ela vai responder na justiça por crueldade e abuso animal. Elon Musk, que está à frente do Departamento de Eficiência da Casa Branca e que tem cada vez mais poderes no governo, visitou o Pentágono nesta sexta-feira. Ele foi convidado pelo secretário do Departamento de Defesa, Pete Hegseth, e a visita levantou suspeitas de políticos democratas. Eles argumentam que Musk, como um civil, não deveria ter acesso a questões que só pertencem ao governo. Uma fonte da Casa Branca teria revelado ao jornal The New York Times que durante a visita Musk teve acesso a um plano ultra-secreto das forças militares dos Estados Unidos em caso de guerra contra a China. No entanto, em uma rede social, Donald Trump disse que essa reportagem é completamente falsa. Mas o presidente não explicou o motivo da visita de Musk. No Oriente Médio, Israel exige a libertação total dos reféns sob ameaça de manter a presença permanente e intensificar os bombardeios na faixa de Gaza. Hoje, tropas de Jerusalém avançaram no enclave palestino. Mais de 600 pessoas já morreram. O ministro da Defesa de Israel ameaçou anexar territórios na faixa de Gaza caso o grupo terrorista Hamas não liberte os reféns. 59 sequestrados seguem em cativeiro. Autoridades acreditam que 24 estejam vivos. Israel Katz informou que as ações militares em Gaza serão intensificadas. O ministro anunciou ainda a expansão da área de segurança no entorno de Gaza. Hoje, o exército disse que matou o chefe de inteligência militar do Hamas no sul do território, Osama Tabash.
Em meio à pressão, o grupo terrorista disse que analisa uma proposta apresentada pelo enviado especial de Donald Trump ao Oriente Médio para estender a trégua até abril. A Força Aérea Israelense interceptou hoje 2 foguetes lançados da faixa de Gaza. As sirenes de alerta foram acionadas na cidade de Ashkelon, a poucos quilômetros da fronteira com o território. Ninguém ficou ferido. Em meio à elevação das tensões, a Suprema Corte de Israel suspendeu a demissão do chefe de inteligência e segurança interna do país, horas após a medida ter sido aprovada pelo governo. O tribunal vai analisar 5 recursos apresentados contra a decisão do executivo. O premier Benjamin Netanyahu escreveu nas redes sociais que cabe ao governo definir quem será o chefe. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, Escola de Negócios oferece bolsas de estudos para brasileiros nos Estados Unidos. E testes de remédio para combater o Alzheimer começam a ser feitos no Brasil. Autoridades de segurança de transporte anunciaram hoje que 68 pontes em 19 estados norte-americanos correm risco de um colapso se atingidas por um navio. Entre elas estão a ponte Golden Gate, na Califórnia, do Brooklyn, em Nova York, e Mackinac, em Michigan. Os especialistas recomendam que todas as dezenas de estruturas citadas no relatório passem por uma avaliação urgente, porque são classificadas como de risco maior do que o aceitável. A recomendação é divulgada agora, quase um ano depois que um navio porta-containers perdeu a energia e atingiu um pilar de uma ponte de Baltimore. O acidente causou o colapso da estrutura e também a morte de 6 trabalhadores da construção civil que faziam reparos na ponte. Mudando de assunto, agora a gente tem uma boa notícia para a nossa comunidade. É que uma tradicional escola de negócios de Nova York está oferecendo bolsas de estudos para formar futuros líderes e há cotas de vagas para brasileiros. As bolsas são para candidatos de até 25 anos que tenham concluído o ensino médio e são oferecidas pela Escola de Negócio TETR College of Business, em Nova York. Os cursos disponíveis incluem bacharelado em inteligência artificial, administração e tecnologia, programa duplo com mestrado em liderança empreendedora e estágios em grandes empresas multinacionais. Há cotas de vagas para várias nacionalidades, incluindo brasileiros. Os selecionados terão a chance de escolher em qual país querem estudar: Estados Unidos, Singapura e Emirados Árabes. Quem se interessar é bom correr, porque as inscrições já estão abertas e vão até 25 de março. Uma nova fase de seleção deve ser aberta em abril, com datas ainda a serem confirmadas. A Escola de Negócios norte-americana está investindo $1 milhão em bolsas neste ano, mas para 2026 eles querem ampliar esse fundo de financiamento educacional para $2 milhões, para beneficiar mais jovens aprendizes. Para mais informações e inscrições, basta acessar o site da instituição, que aparece aí na sua tela agora. Na área da saúde, uma nova esperança pode estar a caminho para milhões de pessoas que sofrem com Alzheimer. Testes feitos com voluntários em vários países, incluindo o Brasil, apontaram que o popular remédio para emagrecer, Ozempic, pode ter resultados revolucionários no combate a esse mal. Médicos acreditam ter descoberto uma nova utilidade para o popular medicamento Ozempic, que surgiu inicialmente para tratar diabetes e depois foi usado para a perda de peso. Testes clínicos apontaram que a semaglutida, ingrediente desse medicamento, pode atuar na redução da neuroinflamação, que é um dos fatores-chave do desenvolvimento da doença. Os especialistas ainda estão na fase de estudos, mas análises feitas em diferentes países, incluindo voluntários no Brasil, foram promissoras e apontaram para um possível novo horizonte na medicina. Os médicos acreditam que o Ozempic pode desacelerar o avanço do Alzheimer nos estágios iniciais. Se os resultados das pesquisas continuarem promissoras, o remédio pode ser indicado como tratamento desse mal que afeta 7 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. Um outro estudo que combate o acúmulo da proteína amiloide no cérebro também sugere que é possível reduzir e controlar os sintomas do Alzheimer em alguns pacientes. Em outros, até impedir o desenvolvimento da doença neurodegenerativa. Essa pesquisa ainda não é conclusiva. Cientistas parecem finalmente estar perto de descobrir os motivos para não termos memórias de quando éramos bebês. Um novo estudo sugere que um recém-nascido de até 1 ano de idade até é capaz de formar memórias, mas simplesmente não consegue se lembrar delas.
Os pesquisadores estudaram dezenas de crianças pequenas com idades entre 4 meses e 2 anos. Primeiro, os bebês foram colocados em um tipo específico de máquina de ressonância e foram mostradas uma série de imagens, algumas que eles já tinham visto antes e outras novas. Os pesquisadores dizem que eles se concentravam por mais tempo em imagens repetidas, sugerindo que reconheciam elas, o que indica a existência da memória. Como um segundo passo, os cientistas analisaram os dados capturados nos testes e se concentraram no hipocampo, a parte do cérebro associada à memória. Assim descobriram que o hipocampo era mais ativo e a decodificação da memória parecia ser mais forte em bebês com mais de 12 meses de idade. Com a descoberta da existência da memória nos bebês, a pesquisa continua e os estudiosos estão trabalhando para entender o porquê de nosso cérebro ser incapaz de recuperar essas memórias iniciais da vida. O estudo foi publicado na revista científica Science. No próximo bloco, 70% das pessoas do mundo dizem ter feito algum ato de bondade no último mês. E você vai conhecer o grupo brasileiro que estende a mão para os imigrantes da Flórida Central com doação de alimentos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Já voltamos e para falar que o Grupo Brasileiro Fundo de Quintal fez uma parada especial aqui na Flórida durante turnê pelos Estados Unidos. Eles se reuniram com alunos bilíngues de uma tradicional escola da região para compartilhar histórias e o legado do samba brasileiro. Foi um show particular pra lá de especial. O tradicional Grupo Brasileiro Fundo de Quintal aproveitou um dia de folga na turnê pelos Estados Unidos para encontrar os alunos bilíngues da escola Ronald Reagan Doral Senior High School. É claro, a notoriedade veio com o diferencial desses instrumentos lançados. O encontro foi todo em português. Os músicos falaram sobre a trajetória deles, as influências e a evolução do grupo. Eles responderam perguntas dos alunos e explicaram a relevância do samba na cultura do nosso país. Uma roda de samba com futebol. O encontro faz parte do projeto Que Beleza Brasil, que promove intercâmbios culturais entre estudantes com artistas do nosso país para promover o desenvolvimento da língua portuguesa e ampliar a cultura brasileira no território norte-americano. O grupo Fundo de Quintal surgiu na década de 70 no Rio de Janeiro. Eles são considerados um berço do samba moderno. Eles estão completando 50 anos e fazendo uma turnê pelos Estados Unidos. Foi um bate-papo descontraído, os alunos tinham estudado sobre eles, fizeram perguntas ótimas e teve uma interação realmente muito bacana. Chegaram até a cantar ali um pouco, fazer uma batucada com palmas e nas mesas ali, nas carteiras da sala de aula. Foi realmente uma experiência ótima, os alunos interagiram bastante, ficaram muito felizes com a visita. Isso cria o público do amanhã, né? E o público que vai se interessar pela cultura brasileira, pela música brasileira. E realmente é muito bom poder viabilizar isso e levar grandes nomes da música brasileira para essas crianças e que se interessam mais pela nossa cultura. Salve o samba! Hora da previsão do tempo para o final de semana. Vem comigo aqui no telão. Olha só, em Boston, mínima de 27, tempo encoberto. Chuva prevista em Nova York com mínima de 31. Faz sol em Charlotte com máxima de 73. Situação bastante semelhante em Atlanta. Na Flórida, a previsão é de tempo ensolarado ao longo de todo o final de semana, com máxima chegando a 76 em Jacksonville. Esse sol continua em New Orleans.
Em Houston, a gente tem tempo encoberto com máxima de 82, San Antônio, sol entre nuvens, máxima de 87, mínima de 64. El Paso, o sol vai brilhar o dia inteiro com máxima de 83 graus Fahrenheit nessa região. Albuquerque, o mesmo cenário com máxima de 74, mínima de 44 graus. Phoenix, não tem previsão de nuvens nessa área, máxima de 87 graus, bastante calor nessa região. Las Vegas, a gente tem tempo encoberto, Los Angeles, o sol vai brilhar, mas em São Francisco, sol entre nuvens, mínima de 50, máxima de 63. Agora, olha só essa notícia que curiosa. Uma pesquisa descobriu que a maioria das pessoas diz preferir trabalhar em ambientes gentis do que ter altos salários. Os dados são do Relatório Mundial da Felicidade, que é lançado a cada ano no final de março e faz parte de uma análise global sobre bem-estar. O relatório revela ainda que os atos de benevolência estão em alta. Estamos falando de coisas como doar dinheiro, fazer trabalho voluntário ou algo bom para uma pessoa desconhecida. Além disso, os pesquisadores descobriram que no último mês, 70% da população mundial realizou alguma ação de gentileza. E olhem, falando em fazer o bem, você vai conhecer agora o trabalho de uma organização brasileira sem fins lucrativos que ajuda e muito a nossa comunidade na Flórida Central. O grupo distribui cestas básicas para ajudar famílias imigrantes que precisam de ajuda. A Carla Marinho nos conta agora essa bela história. A meta é distribuir alimentos para famílias que necessitam, mas a missão vai muito além. Eu acredito que pequenas ações podem transformar o mundo. Alimenta pessoas que necessitam desse alimento e abençoa também o espírito. E eu faço parte dessa equipe maravilhosa e eu tenho muito orgulho. A organização sem fins lucrativos Give a Little Louder distribui cestas básicas para ajudar famílias necessitadas. A maioria imigrantes brasileiros que vivem em Orlando, na Flórida. Eu já estou aqui na ONG há 13 anos, praticamente desde quando ela começou, e tem sido uma bênção poder ajudar a todos. Eu estou há 2 anos vindo de turista aqui nos Estados Unidos, eu venho, passo 6 meses e volto para minha casa, e eu ajudo aqui na GAL porque aqui eu vejo que a gente ajuda muitas pessoas que estão necessitadas. A história da Give a Little Louder começou durante a pandemia, quando o desemprego e a insegurança alimentar atingiram níveis alarmantes. Desde então, a organização cresceu e continua contando com o apoio de voluntários e doadores, para que não falte comida no prato de quem mais precisa. Nós distribuímos alimentos para aproximadamente 250 famílias, que se tornam em mais ou menos mais de 1.000 pessoas alimentadas toda semana pela nossa organização. Para receber as doações, os interessados precisam fazer um cadastro. Nós temos um website onde a pessoa se cadastra, faz a sua inscrição na segunda-feira à noite, às 7 da noite, e recebe os alimentos na sexta-feira, a partir das 2 horas da tarde. E nós fazemos a distribuição de 2 a 4 da tarde, toda sexta-feira, e as pessoas que não se cadastraram também podem receber, só que eles são atendidos após as 3h30, quando nós já terminamos de atender aos que foram cadastrados. Atualmente, a ONG mobiliza mais de 25 voluntários, todos brasileiros, que nas sextas-feiras tiram folga do trabalho para doar tempo e carinho no preparo das cestas básicas e na distribuição. Eu ajudo porque é muito gratificante ver quantas pessoas vêm aqui e precisam realmente. E aqui a gente é uma família. A palavra de Deus fala que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Então é um prazer trabalhar aqui durante todo esse tempo e abençoando tantas famílias aqui de Orlando e da região. Para manter as portas abertas, além da parceria do Second Harvest Food Bank, a ONG conta com grupos e igrejas para doação de alimentos e fundos. Lindo o trabalho desse grupo ajudando os brasileiros e também parabéns, outros imigrantes. Incrível. Bom trabalho, gente. Todo mundo se inspire. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente segunda-feira. Se segue agora então com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite e bom final de semana.